Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre maternidade sem culpa. É possível maternar sem culpa? O que você acha? Tem como ser uma mãe e não sentir culpa? Ou quando nasce uma mãe já nasce a culpa ou muitas culpas, né? Quem é mãe sabe que a gente vive se culpando. A mãe se culpa por tudo. A mãe se culpa pelas escolhas que ela precisa fazer diariamente, pela pausa que ela precisa dar no trabalho, ou por ter que trabalhar e ter que deixar o seu bebê aos cuidados de outras pessoas. A mãe se culpa pelo seu relacionamento, que muitas vezes fica ali na corda bamba, né, com a chegada do bebê, ou nem tem mais relacionamento, esse pai vai embora e a mãe fica sozinha, e a mãe se culpa por isso também. A mãe se culpa por ter que priorizar o filho e não conseguir fazer nada por ela. A mãe se culpa por não conseguir ser mais uma prioridade. A mãe se culpa o tempo todo, por tudo. Mas da onde que vem tanta culpa? Por que a gente sente tão culpada quando o bebê nasce? Por que quando a mãe nasce, vem um monte de culpa junto com ela? Parece que nasceu a uma chuva de culpa, não é mesmo? Mas o que eu tenho para te dizer é que essa culpa, ela não nasceu com o seu filho. O seu filho não é responsável por essa culpa. Essa culpa, ela já estava com você. Ela vem lá da sua infância. Ela está no seu inconsciente. E a maternidade só te trouxe memórias dessas culpas que você já tinha, que já existia em você quando você era criança. Então, quando você se tornou mãe, é como se tivesse aberto a caixinha das culpas. E você tá aí sem saber o que fazer agora, com todas elas no seu colo. Mas essa culpa não é do seu filho. Não pense que isso é culpa dele, porque não é. Não precisa responsabilizar a criança por isso. A criança, ela veio para nos ensinar a ser pessoas melhores, ensinar a gente a olhar para essa culpa, ensinar a gente a ressignificar tudo que a gente precisa melhorar em nós. A culpa, muitas vezes, ela nos mobiliza, ela nos tira força física, ela nos deixa desnorteada, porque a gente não sabe muitas vezes qual a rota que a gente vai seguir com tanta culpa. Então a gente precisa sim olhar para essa culpa e olhar de onde vem essa culpa. Por que eu me sinto tão culpada assim? A gente muitas vezes precisa de ajuda, por exemplo, e a gente não pede ajuda, porque a gente não quer incomodar as pessoas. E por que a gente não quer incomodar as pessoas? Porque foi assim que a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Então a gente não sabe como lidar com a culpa que a maternidade traz, uma culpa que estava inconsciente, que não é sobre o nosso bebê, é sobre o momento que a gente está vivendo na nossa vida, é sobre o momento que a nossa mãe viveu na vida dela, porque estamos muito juntos e conectadas. A gente não está separada da nossa mãe, a gente teve uma história com ela, lembra? Que até os 7 anos de idade, os filhos, eles refletem todas as emoções da mãe. Você refletiu as emoções da sua mãe até os 7, até os 14, você refletiu as emoções do seu pai. Mesmo que você não tenha tido uma convivência e um histórico com ele, você refletiu as emoções dele, sim. Então essa culpa vem daí, vem de um lugar que você nem sabe, que você nem tem consciência, porque muitas coisas estão no seu inconsciente. E muita culpa que você está sentindo pode ser uma culpa ancestral, pode ser uma culpa que a sua mãe viveu, que a sua avó, que a sua bisa viveu. Então é importante você olhar para isso. E é bom a gente reforçar que nada é sobre a criança, é sobre nós. A criança, ela veio para nos ajudar a resolver as nossas culpas. Você lembra como que era o relacionamento dos seus pais, por exemplo? O seu pai era presente? Seu pai era alcoólatra? Seu pai era agressivo, violento? Sua mãe dependia financeiramente dele para cuidar dos filhos, para trazer o sustento para casa? Isso pode trazer muita culpa.
A sua mãe, muitas vezes, ela não queria mais aquele relacionamento abusivo. Ela não queria mais ter que lidar com aquele homem difícil, mas ela não podia se separar, porque tinha os filhos para cuidar, porque ela dependia financeiramente dele. Então ela acabou fazendo o quê? Culpando você. É claro que ela não fez isso com a intenção de hoje, né? Você tá nessa posição, nesse lugar de culpa. Ela fez isso porque ela não sabia o que fazer. Então ela culpava os filhos. Quantas não já falaram? Eu não vou me separar do seu pai porque eu preciso criar você, porque eu preciso sustentar você, porque muitas não tinham uma independência financeira, dependiam desses homens. Então elas mantinham relacionamentos abusivos para poder sustentar os seus filhos. E isso trouxe culpa para nós, uma responsabilidade. Fazer a nossa mãe viver nesse sofrimento todo só para a gente poder ter o que comer. Muitas famílias viveram essa realidade e muitas sentem culpa daí também. Isso é só um exemplo, tá, gente? Pode ter várias outras inúmeras situações aí que pode já ter gerado uma culpa em você na infância. Se você não consegue se posicionar, por exemplo, na vida, você não consegue se posicionar, você se coloca numa posição de inferioridade. Foi assim que a sua mãe se sentiu quando ela estava vivendo aquele relacionamento abusivo. Foi assim que ela se sentiu, com medo, insegura. Então pode ser que hoje você não consiga se posicionar na vida, que você não consiga ocupar um lugar no mundo a que você veio. Você se sente deslocada, você tem medo de tudo, você se sente insegura, você não se sente incapaz, você não se sente merecedora. Isso tudo vem dos sentimentos de culpa que ficaram registrados em você. A sua mãe é a referência de mulher que você tem, é a maior delas. Quanto tempo a gente convive com a nossa mãe, que a gente vive com a nossa mãe. Então a gente se espelha muito na nossa mãe. E como que foi para sua mãe cuidar dos filhos? Será que foi sofrido para ela? Será que ela também não sofreu por ter que abandonar uma vida profissional para se dedicar à maternidade? Será que isso não foi um peso para ela? E quantas vezes será na vida que ela não disse isso para você? Quantas vezes na vida você não já deve ter escutado a sua mãe falar: eu só não estudei, eu só não fiz tal coisa por causa dos meus filhos? É comum que elas falem isso, mas não com a intenção de te culpar, mais uma forma de desabafar. Mas isso acaba gerando uma informação lá no teu inconsciente de culpa também. E isso, se a maternidade foi pesada para sua mãe, pode ser que para você também seja. Ter uma vida profissional após a maternidade não tem nada de errado. Muitas conseguem, milhares de mulheres conseguem. E não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é a culpa e a insegurança que você leva junto com você. Porque às vezes você deixa o seu bebezinho ou numa escolinha, ou aos cuidados de uma avó, de outra pessoa, e você fica no seu trabalho super preocupada, com medo: será que meu bebê mamou? Como que será que ele tá? Será que ele dormiu? Você fica com inúmeras preocupações e inseguranças, sem saber se ele está sendo bem cuidado, porque você não está vendo. Aí quando você chega em casa, a pessoa que está cuidando do seu bebê fala que seu bebê deu trabalho, que seu bebê chorou muito, que seu bebê estava muito inseguro, só queria colo. Por quê? Porque o seu bebê, ele está refletindo as suas emoções. Então, mesmo que vocês estejam longe, o bebê está sentindo o que você está sentindo. Então, não tem nada de errado você ir trabalhar, só que vá trabalhar em paz. Procure uma pessoa de confiança para cuidar do seu bebê. Uma pessoa que você consiga ir trabalhar sem se preocupar tanto, porque a sua preocupação vai gerar uma inquietação no seu bebê também. Muita culpa vem das nossas ancestrais, como eu já falei, das nossas avós, das nossas bisavós. Porque se imagine como que era no tempo da sua mãe ter criado você. Imagina como foi no tempo da sua avó. Deve ter sido ainda mais difícil, mais precário,
com relacionamentos ainda mais abusivos, com os homens muito mais ignorantes, né? Há muitos anos atrás. Então, pode ser que essa culpa ela tenha passado de geração para geração e chegou em você. E se você não tomar cuidado, você vai passar essa culpa para o seu filho. O seu filho também já vai se sentir culpado, porque vai perceber em você uma exaustão e uma preocupação enorme. Um exemplo aqui de uma coisa que é normal as mães falarem: eu tô cansada de arrumar sua bagunça. Isso gera culpa na criança, porque a mãe tá cansada porque eu tô brincando. Então, como que a criança vai imaginar? Como que vai ser isso para ela? A criança, nem toda criança, dependendo da idade, ela vai recolher os brinquedos, ela vai arrumar o ambiente ali que ela bagunçou, ela vai deixar bagunça. Então, quando você fala isso, tô cansada de arrumar sua bagunça, a criança ela não vai entender que você tem um histórico já de culpa. Ela já vai guardar para ela essa memória de culpa. O seu cansaço é porque ela tá brincando, ela tá bagunçando. Um outro exemplo, você não obedece, isso me cansa. Você tá sempre cansada por culpa dele, né? A gente fala isso sem querer, eu sei. Eu já me peguei, já falei isso. Quanto mais a gente vai entendendo, a gente vai corrigindo isso. Eu não falo mais que eu tô cansada por causa da bagunça. Eu vou lá e ajudo a arrumar a bagunça, né? Chamo pra arrumar bagunça junto. Mas não falo mais que eu tô cansada por causa disso. Porque, na verdade, não foi isso que me cansou. É só mais uma coisa que tem pra fazer. Mas você não tá cansada por causa disso. Você tá cansada por outros motivos. Mas aí você acaba descontando na criança. E a criança já gera ali uma informação de culpa no inconsciente dela. E isso vai fazendo a criança, no futuro, atrair relacionamentos onde ela é submissa, onde ela tem que fazer tudo que o outro quer. Porque foi assim que ela aprendeu, ela tem que fazer tudo que o outro quer e ela acaba perdendo o valor dela. Ela acaba não se posicionando como uma pessoa de valor, como uma pessoa importante. Isso são informações que foram geradas ali. A gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas faz todo sentido, porque o que você falou hoje vai ficar registrado e só vai abrir a caixinha da culpa lá na vida adulta. Então essa pessoa vai ter que tipo de comportamento? De submissão, de fazer o que o outro quer. Por que você escolheu ser mãe e agora sente culpa? Mais uma vez, a resposta está na sua infância. Pergunte, veja como que a sua mãe se relacionava com você. Ela te obrigava a fazer tudo do jeito dela? Se ela te obrigava a fazer tudo do jeito dela, pode ser que você hoje seja uma pessoa perfeccionista. Porque você tinha que fazer tudo certinho, do jeito que a sua mãe queria. E cada pessoa tem um jeito de fazer as coisas, né? E quando a gente é obrigada a fazer as coisas, isso gera uma informação negativa, porque você está fazendo aquilo por uma obrigação. Então você acaba se tornando uma pessoa perfeccionista, porque você acredita que você tem que fazer tudo certo. Você acha que você tem que ser boa em tudo, que você tem que dar conta de tudo. E isso te traz um sobrepeso muito grande, uma carga muito grande e uma culpa quando você não consegue fazer. Quando você não consegue realizar a própria expectativa que você criou. A gente não consegue comunicar, né? Muitas vezes a gente não aprendeu isso e a gente carrega uma culpa por isso, uma culpa, uma incapacidade por não conseguir expressar o que a gente está sentindo, por não conseguir ser o que a gente é, por não conseguir expressar e comunicar o que a gente gostaria. A gente se sente incapaz de prosperar, incapaz de amar a nós mesmas, incapaz de conciliar a vida profissional com a maternidade. Muitas ficam frustradas, procrastinando, porque acham que nunca vai conseguir, que não vai dar conta. E você dá conta sim, todas damos contas, né? Todo mundo dá conta. Só que umas têm seu tempo maior, outras conseguem fazer isso mais rápido, umas conseguem retornar à vida
muito mais rápido, né? Acabou a licença maternidade, já volta, tem uma avó que cuida, tem uma rede de apoio, tem uma escolinha de confiança e vai que vai. E tem outras que não têm uma rede de apoio, tem outras que não têm uma escolinha de confiança, tem outras que não têm pessoas ali para te dar um suporte para continuar e precisa fazer essa pausa. Essa pausa não é o fim do mundo, é uma pausa necessária para você e para o seu filho, conforme a sua necessidade. Porque cada criança não tem uma escolha errada na maternidade, tá, gente? Você escolheu ser mãe, né, de uma forma consciente ou não, você escolheu ser mãe e tá tudo certo do jeito que tá. O que você escolheu é o melhor para você e para o seu filho. Nem sempre a gente se conforma, porque a gente idealiza que vai ser de uma forma e quando o bebê nasce é de outra, às vezes você precisa pausar e você não aceita, mas a autoaceitação ela é extremamente importante para que você consiga dar os próximos passos, é se aceitar como um todo, se aceitar como a nova mulher que você é. Nunca mais você vai ser a mesma, você é uma pessoa nova, você é uma versão melhorada de você, porque agora você é mãe. E tudo é diferente, o seu corpo é diferente, as suas preocupações é diferente, a sua prioridade é diferente. E não tem nada de errado em priorizar o seu filho, não tem nada de errado você também se priorizar. A gente cria uma construção na nossa infância de personalidade e você teve a sua construção baseada no que você aprendeu com seus pais, né? E se o que você aprendeu com seus pais não foram tão bom assim, pode ser que isso tenha te trazido umas memórias muito profundas de culpa. Mas é possível você se liberar dessas culpas, você ressignificar isso que você viveu ainda na sua infância, muitas vezes no útero da sua mãe, né? Às vezes foi uma gestação que a sua mãe não estava esperando, não era desejada, e a sua mãe sentiu muita culpa por isso, às vezes já tinha muitos filhos e não queria mais um, né? Então ela ficou muito preocupada, se sentiu muito culpada por ter acontecido isso. Mas é possível você liberar essa culpa do seu campo, da sua vida, para que o seu filho não carregue essa culpa no futuro. Que tipo de memórias que você tem da sua mãe, por exemplo? Como que era ela? Ela valorizava você? Ela valorizava quem você era? Ou você lembra dela te desvalorizando? Ou você lembra dela sempre reclamando de você? Que tudo que você fazia estava errado, nada era bom o suficiente para ela. Você lembra que você era vista pelos seus pais? Ou que você se sentia invisível por eles? Que tanto faz. Seus pais valorizavam a sua presença, o que você fazia era importante para eles? Ou eles simplesmente fingiam que você não estava ali para não ter trabalho? Como que foi isso para você? Você se sentia ouvida? Seus pais ouviam o que você tinha para dizer? Eles paravam para ouvir como foi o seu dia? Eles paravam para ouvir as suas histórias da escola, dos seus amigos? Eles paravam para saber o que você estava sentindo? Como que foi para você? Tudo isso interfere em quem você é hoje. Todas essas respostas que você está dando para você mesma influencia na personalidade, na pessoa que você é hoje. Então, às vezes a gente não sabe o que fazer. Por quê? A gente não aprendeu. Você foi responsabilizada por problemas de adultos na infância, por exemplo? Um exemplo, você era o irmão mais velho. Você carregava o mundo nas costas por ser o irmão mais velho? Você era obrigado a cuidar dos irmãos mais novos? E se você não cuidasse, o que acontecia? Você era castigada e punida por isso? Então, essa obrigação que antigamente era muito comum, os irmãos mais velhos terem que cuidar dos mais novos, isso te tira do teu lugar, tira do teu lugar de criança, tira a tua infância, te traz uma sobrecarga de responsabilidade, de culpa. Porque se você não cuidar do irmão mais novo para os seus pais trabalharem, quem vai cuidar? Então você sente culpa. Aí você vai lá
e sai do seu lugar de criança. Perde parte da tua infância cuidando de responsabilidades que eram dos teus pais, dos adultos. Um outro exemplo muito comum também é quando a mãe não deseja aquela gestação. Ela não deseja a gestação e ela passa tudo aquilo que ela está sentindo para o bebê. Quando o bebê nasce, ele já nasce com essa memória, com essas percepções no inconsciente dele de que ele é culpado e responsável por aquela mãe. Aí o que acontece? O bebê acaba saindo do seu lugar de bebê para cuidar da mãe. Aí como um bebê vai cuidar da mãe, né? O bebê chora pra caramba porque quer ficar perto da mãe. O bebê se torna uma criança disfuncional para cuidar da mãe. O bebê quer estar no controle de tudo e cresce assim, a criança vai crescendo assim, querendo ter controle de tudo para cuidar daquela mãe, para agradar. É uma criança que faz tudo para agradar aquela mãe. Sabe aquele filho que às vezes a gente escuta: "Ah, eu não queria ter meu filho, mas meu filho é tão amoroso. Mas meu filho é tão bonzinho. Todos os dias meu filho fala que me ama e eu nem queria ele." É esse bebê. Esse bebê, essa criança sente muita culpa por ter nascido. Então, ela se coloca numa posição de cuidadora da mãe. Acaba fazendo tudo para agradar a mãe. Faz mimos, ama aquela mãe demais, incondicionalmente, e faz tudo para agradar ela. E ela não sabe, nossa, eu nem queria esse filho, e esse filho é o filho mais carinhoso de todos. É por isso, porque ele sente culpa de ter nascido. Então ele faz tudo para te agradar. A culpa, ela é uma mensagem do nosso coração de que a gente não está fazendo aquilo que a gente gostaria, de que a gente está indo contramão, como se a gente estivesse indo contra nossos próprios valores. A culpa, ela nos traz uma autorresponsabilidade de assumir nossas escolhas atuais, e a gente precisa assumir, é importante a gente assumir. Você pode reprogramar os traumas vividos na sua infância e ressignificar tudo. Você não precisa repetir a história dos seus pais. Assim você libera o seu filho da culpa. A história dos seus pais pode ficar com eles. E a sua pode ser diferente. A do seu filho pode ser diferente. Pode ser muito mais leve, se você conseguir ressignificar essa culpa aí que está em você. Cada emoção que a gente sente, ela tem uma frequência. É como se fosse uma frequência de rádio. É como se você sintonizasse uma rádio na frequência certa para ouvir, né, aquela transmissão de rádio. E a culpa tem uma frequência baixíssima. Tem uma frequência de baixa vibração, que pode nos adoecer, pode baixar a nossa imunidade e, consequentemente, abaixar a imunidade do nosso filho, fazendo com que eles fiquem doentes com frequência. Às vezes você não sabe, você tá lá morrendo de culpa por alguma situação, aí logo em seguida seu filho adoece. É porque você tá baixando, você tá com uma vibração muito baixa. E essa vibração que você tá sentindo, baixa além da sua imunidade, baixa a imunidade do seu filho também. É por isso que ele adoece com frequência. Observa, se o seu filho adoece com frequência, como que você se sente? O que você está vivendo nesse período? Se você está vivendo um período de muito medo, de muita solidão, de muita angústia, ansiedade, estresse, observa se o seu filho não está ficando doente nesse período em que você está vibrando baixo. Mudar a comunicação com as crianças faz muita diferença. Quando a gente se autorresponsabiliza, a gente consegue resolver as coisas. Então, mudar a comunicação com a criança pode trazer a responsabilidade de ajudar e amenizar a culpa que transmitimos para eles. Uma comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser direta e ela precisa ser sem culpa, sem culpar o outro. Por exemplo, às vezes a gente fala assim para o nosso parceiro, por exemplo: "Ah, você está vendo que eu estou ocupada e você não lava a louça." A gente já culpa o outro de uma coisa que ele não fez, mas que a gente também não falou.
Eu sei que a obrigação dele é vir a louça na pia e lavar, isso aí eu sei. Mas eu também sei que marido geralmente é um pouco mais lento para processar as coisas, para observar as coisas, para tomar consciência sobre as coisas de casa que precisam ser feitas. Então, às vezes, a gente precisa falar, a gente precisa ter essa comunicação. Mas não precisa você falar assim, eu tô assim porque você não lavou a louça. Você pode falar de uma outra forma. Eu tô muito ocupada. Você pode ir lavando a louça? Por favor. Não custa. Ele vai lavar. Mas se você não falar, ele vai continuar no sofá. E isso vai te deixar com raiva. Isso vai te trazer uma culpa. Por que eu me casei com esse homem que vê a louça na pia e não lava? Ele não sabe que tem que lavar? Aí você fica com raiva. Você se sente culpada porque seu marido não lavou a louça. E você baixa a sua vibração e você adoece seu filho. Então mudar a forma com que você fala é importante, faz diferença. Você, em vez de você falar sempre você, diga eu. Antes de você apontar para o outro, se responsabilize sobre aquilo que você deseja. Eu trouxe aqui algumas frases para você entender melhor e que isso faz diferença. A gente tá cansada. Gente, não é só na sua casa que é assim. Muitas vezes é óbvio que tem que lavar louça, mas você tem que pedir. Aí você gosta de pedir? Não. Ninguém gosta de pedir para lavar louça. A louça está na pia e precisa ser lavada. Mas o marido tá lá vendo uma televisão, tá lá vendo o jogo, tá jogando, tá fazendo alguma coisa. E aí você tá correndo na casa, cuidando da criança, cuidando da casa, chegou do trabalho exausta e o marido tá descansando. Mas se você não tiver uma comunicação clara para ele te ajudar, ele não vai ajudar. Porque é difícil um homem que chega em casa e vai fazer as coisas em casa. Geralmente eles querem ficar descansando na caixinha do nada, como eles mesmos dizem. Eles têm uma caixinha do nada. Eles têm que chegar e ficar sem fazer nada, descansando. E a mulher não precisa descansar? Não precisa da caixinha do nada? A gente precisa. Mas se tá pesado, muito pesado para você, é porque tá leve pro outro. E se tá leve pro outro, você precisa comunicar que você precisa de ajuda. Não existe essa que eu trabalhei o dia inteiro e eu tenho que descansar. Todo mundo tem que descansar. Mesmo a mulher que não trabalha fora, ela trabalhou o dia inteiro em casa cuidando dos filhos, o que não é pouco. É um trabalho que não tem hora para acabar, não tem dia para começar, não tem férias, não tem folga, né? A gente sabe que é difícil, mas você precisa se comunicar. Aprender a se comunicar não é só em casa, é para tudo. A gente não aprendeu a se comunicar, por isso que a gente sofre. Por isso que muitas vezes a gente sente culpa, porque a gente não comunica, a gente não aprendeu isso. Mas você pode aprender agora, você pode mudar isso agora. Eu vou falar algumas frases aqui que eu trouxe para vocês entenderem como que você pode se posicionar diante da situação. Vou me responsabilizar para não gerar culpa no meu filho. Essa é a primeira fase mais importante. Você sempre se responsabilize para que o seu filho não sinta culpado pelas suas culpas. Eu estou me sentindo cansada. Agora eu preciso descansar. Você não, olha a diferença. Eu estou cansada. Você não vai falar assim: você me cansa muito. Você me deixa cansada. Quando você fala você está culpando o outro. E quando você usa o eu, você está se autorresponsabilizando. Você está cansada e precisa descansar um pouco. Faz diferença essa comunicação. Outra, eu entendo que você quer brincar, mas eu só preciso de alguns minutos para descansar. Quando você chega da rua, a criança quer imediatamente brincar, né? Vamos brincar disso, vamos esconder, vamos correr. Você está exausta. Você está sem paciência. Você está estressada, né? Você já teve um dia difícil. Então, você não precisa dizer para o seu filho: você não está vendo que eu estou cansada. Ele não sabe o que aconteceu. Então, você vai dizer para ele: eu vou brincar, mas
primeiro eu vou descansar um pouquinho. Você vai treinar o seu filho a entender melhor as coisas. Ele vai ver que isso não é culpa dele, não é responsabilidade dele, que você só precisa daqueles minutinhos para recarregar a sua energia e brincar com ele, dar a atenção que ele merece. Eu estou sobrecarregada e preciso de ajuda. Isso é um tipo de frase que você pode falar para o seu esposo. Eu estou sobrecarregada. Hoje eu já fiz milhares de coisas. Hoje a criança estava doente, hoje eu não consegui dormir, eu estou muito cansada, eu preciso de ajuda. Você pode dar uma olhadinha aqui, você pode fazer a janta, você pode fazer o que para me ajudar enquanto eu descanso um pouco? Aí você tira uns minutos para você, vai tomar um banho mais demorado, vai tirar um cochilo, faz o que você precisar naquele momento para você descansar um pouco, mas comunique. Não espere que o seu marido vai adivinhar o que você quer, porque ele não vai, ele vai ficar de boa. Ele não vai correr para te ajudar se você não falar que você precisa dele. Hoje estou estressada por causa do trabalho. Então, quando você chegar do seu trabalho, já comunica. Já fala. Hoje eu estou estressada por causa do meu trabalho. Por quê? Quando você chegar em casa, vai ter mais estresse. Vai ter mais problema, vai ter mais coisas corriqueiras do dia a dia ali, e você tá estressada já, e vai parecer que você tá estressada com o seu marido e com o seu filho, mas não é. Se você se comunicar que você já está estressada por causa do trabalho, eles já estão cientes, já vão maneirar ali no que eles vão se aproximar de você, pedir para você. É bom sempre deixar claro. Hoje foi um dia difícil para mim e preciso de um tempo para me acalmar. Um exemplo, o marido tá lá na caixinha do nada, como eles gostam de fazer, e o filho tá lá botando fogo no parquinho. Você tá estressada, você tá cansada. Chama ele para assumir lá o posto, fala: eu preciso me acalmar. E vai fazer o que você precisa para se acalmar. Você sabe o que vai ser melhor para você. Tire os minutinhos necessários para você se acalmar, para que você não exploda, para que você não sinta mais raiva do que você já está sentindo. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, quando alguém cobrar você, já fala: eu faço o melhor que eu posso. O que eu posso fazer agora é isso. Agora, se você quiser me ajudar, se você puder me ajudar, pode ser que dê para fazer mais, pode ser que dê para fazer melhor. Então, gente, a comunicação clara e objetiva, ela faz diferença em todos os relacionamentos. Mas priorize o ambiente familiar aí na sua casa. Priorize essa comunicação com o seu filho, com o seu parceiro. É importante você deixar claro o que você está sentindo, aprender a falar o que está sentindo. Eu escuto muitas histórias de mulheres que não se comunicam com o marido, que elas estão passando um perrengue, o marido em casa, dentro de casa, e elas estão ali na maior dificuldade e elas não falam. Mas não falam por quê? Porque sente culpa de falar, porque acha que o marido vai pensar o quê? Ele é seu marido, se você não puder contar com ele, você vai contar com quem? Você vai pedir ajuda de fora, sendo que ele está em casa e ele pode te ajudar. É ele que tem que te ajudar. Não faz sentido você carregar um peso, uma sobrecarga, se você tem alguém para dividir. Se você tem alguém para dividir, divide. Vai ficar mais leve. Se está muito pesado para você, é porque está leve para o outro. E vocês têm que equilibrar isso. Não pode estar pesado só para um e para o outro tá leve. Não é justo isso. Tem que ter um equilíbrio. Se vocês são um casal, vocês precisam dividir. Você precisa amenizar essa culpa que você sente. Você que é mãe sabe quanta culpa e quanto desafio a maternidade traz. E se você tem com quem dividir, divide. Mostre esse vídeo para ele. Eu costumo conversar com os maridos também, para explicar para eles que se a mulher está sofrendo desse jeito, que se em casa está uma bagunça desse jeito, é porque ele não está participando. E ele não está participando por quê? Muitas vezes não é porque ele não quer,
é só falta de comunicação. Então você precisa ter uma comunicação clara, você precisa fazer essa comunicação acontecer. Às vezes o marido não tá nem preocupado em nada, ele só tá ali do jeitinho dele, na caixinha do nada, mas se você falar, ele já vai correndo te ajudar, porque ele não quer ver você nesse estado, ele não quer ver você deprimida, você estressada, ele quer ver você bem, porque se você tá bem, ele também fica bem, seu filho também fica bem, a harmonia do seu lar fica bem. Então, eu sei que não existe maternidade sem culpa, mas existe uma maternidade mais leve quando você consegue dividir o peso. Então, se você quer ressignificar isso, quer olhar para sua infância, trazer memórias positivas para sua vida, para sua família, se você quiser fazer isso, eu posso te ajudar, eu tenho como te ajudar a ressignificar essas memórias. Fica com Deus, espero que eu tenha contribuído um pouquinho com você e até a próxima.